Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre um tema relacionado ao direito internacional, ao direito constitucional, aos direitos sociais e de inclusão social, que diz respeito ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015, promulgada com fundamento no Tratado Internacional ratificado em Nova York, que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência, e no Tratado de Marrakech, que dispõe sobre os direitos da pessoa com deficiência visual, a acessibilidade às obras literárias. O Tratado de Nova York, ele foi autorizado pelo nosso Congresso Nacional mediante Decreto Legislativo 186 de 2008 e promulgado por Decreto Presidencial 6.949 de 25 de agosto de 2009. Antes de mais nada, é importante ressaltar para vocês a distinção conceitual e doutrinária relacionada ao status jurídico dos tratados internacionais no nosso ordenamento jurídico. Existem 3 espécies de status jurídico. Antes de 2004, todo tratado internacional ratificado pelo Brasil era vislumbrado como lei ordinária. Já com a promulgação da Emenda Constitucional 45 de 2004, há 2 aspectos, há 2 espécies de status jurídico. Os tratados internacionais ratificados pelo Brasil que não sejam de matéria de direitos humanos vão ter status supralegal, ou seja, é um status superior à lei ordinária e inferior à nossa Constituição de 88. Vai ter um status intermediário. Já os tratados internacionais ratificados pelo Brasil, que dispõem sobre direitos humanos e que forem promulgados e aprovados pelo nosso Congresso Nacional, de acordo com as disposições da emenda constitucional, vão ter status constitucional, vão ter status de emenda constitucional. Segundo o nosso artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição de 88, se os tratados internacionais que dispõem sobre direitos humanos ratificados pelo Brasil forem aprovados pelo nosso Congresso Nacional nas 2 casas, ou seja, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, em 2 turnos, por 3/5 dos seus membros, eles vão ter status de emenda constitucional. Assim o o Tratado de Nova York e o Tratado de Marrakech, que dispõem sobre direitos humanos e fundamentais das pessoas com deficiência. Agora, saindo um pouco desse aspecto constitucional e de direito internacional e entrando no âmago das disposições do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, qual é o fundamento desse estatuto? Ora, é um fundamento de inclusão social da pessoa com deficiência em sociedade, ou seja, de inclusão das minorias dentro de uma perspectiva de Estado democrático, participativo, de Estado plural como é o Estado brasileiro, vislumbrando a pessoa com deficiência como um verdadeiro cidadão ativo dentro da nossa sociedade brasileira, detentor de direitos e garantias fundamentais e como um verdadeiro sujeito ativo, um cidadão propriamente dito, que vai deter direitos que estão dispostos no nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência e também na nossa Constituição, como base do nosso ordenamento jurídico. Uma desses direitos são o direito à vida, o direito à liberdade, e vislumbrando o direito à liberdade em um aspecto amplo, ou seja, direito de ir, vir, permanecer e ficar. E aqui eu destaco também o direito à acessibilidade às obras arquitetônicas na nossa sociedade, acessibilidade no trânsito, acessibilidade em obras públicas e também em obras privadas, acessibilidade também do direito à educação
E aqui vislumbrando o direito à educação como um direito público e subjetivo de qualquer cidadão brasileiro, segundo dispõe a nossa Constituição de 88. Assim também, a pessoa com deficiência detém esse direito fundamental, público e subjetivo à educação. A educação infantil, a educação fundamental, a educação de ensino médio e superior, vislumbrando o mérito da pessoa com deficiência e também a sua liberdade de agir e de escolher uma profissão e de se qualificar de acordo com essa escolha. Também vedando e proibindo toda e qualquer discriminação em relação à pessoa com deficiência. Há que se ressaltar qual é o conceito de pessoa com deficiência segundo o nosso estatuto, segundo o nosso ordenamento jurídico. O conceito jurídico de pessoa com deficiência é aquela que detém alguma limitação física, intelectual, mental ou sensorial, que, de acordo com aspectos de obstáculos dados pela nossa sociedade, vão restringir os direitos dessas pessoas com deficiência em relação à sociedade em geral. E aqui está a finalidade precípua do Estatuto da Pessoa com Deficiência, é prevenir, é proibir, é vedar esses aspectos de obstáculos da sociedade para com a pessoa com deficiência, é abranger esses direitos e garantias fundamentais e humanos, até por que não dizer, em relação à pessoa com deficiência. Então, ele detém direito à vida, ele detém direito à liberdade em sentido amplo, como já foi ressaltado, ele detém o direito à atuação política, então ele detém direito de votar e ser votado, ou seja, dentro de uma perspectiva de atuação política propriamente dita da pessoa com deficiência, dentro de todas as funções políticas do nosso Estado democrático de direito. Ele detém também direito ao acesso aos cargos e funções públicas no nosso Estado brasileiro, detém direitos de ações afirmativas para garantir esses direitos e garantias fundamentais. E o que seria essa ação afirmativa? Ora, é uma ação com fundamento contramajoritário, ou seja, de inclusão das minorias, de inclusão das pessoas com deficiência na atuação perante a nossa sociedade. Então, um exemplo disso são as cotas em universidades públicas, as cotas em concursos públicos e de funções públicas. Esse é um exemplo maior de ação afirmativa, de inclusão das minorias, das pessoas com deficiências, pessoas que estão alheias muitas vezes à atuação da nossa sociedade e que agora, com essa garantia, com essa segurança maior do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, vão poder atuar em sociedade de forma mais participativa. Em relação à proibição, à vedação, à discriminação, eu devo salientar que a discriminação aqui pode ser de qualquer espécie. Uma discriminação atitudinal, ou seja, um obstáculo atitudinal, uma atitude contra ou em face à pessoa com deficiência. Então, isso também é vedado, isso também é proibido pelo nosso estatuto em relação ao tratamento da pessoa com deficiência. Também as disposições em relação as políticas públicas que vão dar prioridade ao atendimento às pessoas com deficiência, como as pessoas vulneráveis que são, também vislumbrando a mulher e a criança e a pessoa idosa com deficiência como pessoas hipervulneráveis, só pelo fato de ser mulher, só pelo fato de ser criança, só pelo fato de ser idoso, já é uma pessoa vulnerável. Imagine uma pessoa uma mulher, uma criança e um idoso portador de uma necessidade especial. Ele vai ser
muito mais vulnerável do que se não tivesse, não detivesse, não possuísse essa deficiência, essa necessidade especial, segundo o nosso ordenamento jurídico. Eu não estou dizendo que a pessoa com deficiência ela é vulnerável, mas de acordo com o nosso ordenamento jurídico, ela é vislumbrada como pessoa hipervulnerável e por isso ela detém essa proteção do nosso Estado democrático de direito, pela garantia e segurança dos seus direitos fundamentais e sociais. O acesso, então, como eu já ressaltei, à educação, o acesso aos cargos públicos, o acesso a todas as obras arquitetônicas, também a liberdade de expressão, a liberdade de ir, vir, permanecer e ficar, o acesso à cultura, com a inclusão dentro de teatros, de cinemas, de obras públicas, de fins culturais. Tudo isso está dentro do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Em relação às infrações penais, detém poucos artigos, poucos dispositivos, dispondo que uma faceta de discriminação, ou seja, configura infração penal, configura crime, um delito, vislumbrar ou incitar a discriminação em relação à pessoa com deficiência, de qualquer aspecto, com uma sanção penal de reclusão e detenção. Também a pessoa, um familiar que deixa-o em um hospital, uma casa de amparo, desamparado, também configura infração penal. Uma pessoa que atua como um familiar ou um cuidador da pessoa com deficiência e retém o seu patrimônio, retém o seu dinheiro, ou cartão magnético de bancário, também configura infração penal. Existem várias disposições penais em relação a esse sentido. Com relação à discriminação propriamente dita, o nosso estatuto não dispõe o que seria discriminação, mas sim uma atitude de obstáculo atitudinal, ou seja, uma atitude discriminatória da sociedade em relação à pessoa com deficiência. Em relação ao aspecto penal ainda, eu posso ressaltar os aspectos de injúria em relação à pessoa com deficiência, que tem uma qualificadora, uma agravante em relação à injúria geral. Então, dentro da espécie de injúria em relação à pessoa com deficiência, vai ter um agravamento na pena, um agravamento na sanção penal em relação a esse aspecto da pessoa vulnerável, da pessoa com deficiência. E essas são as disposições gerais em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência como um marco constitucional e doutrinário em relação à tutela dos direitos e garantias fundamentais da pessoa com deficiência, também com um fator inclusivo, de inclusão social da pessoa com deficiência, na tutela dos direitos difusos e coletivos dessa população, que necessita da garantia dos direitos, dos seus direitos fundamentais e sociais dentro do nosso ordenamento jurídico. Eu espero que vocês tenham gostado e até mais.